O psicopata, ele tem uma carga genética muito alta. Ele pode nascer numa família abastada, numa família rica, num lar bucólico, com o carinho dos pais, o amor da mãe, os pais vivos até ele ficar mais velho, né? Os pais morrerem de velhos, ele ter o amor dos irmãos e tal, ele vai ser psicopata. A carga genética dele vai para isso, vai falar mais alto, não tem jeito. Agora, se o indivíduo tem uma carga genética baixa, ele tem, porém é baixa, a questão ambiental tem que ser muito grande. Então, se ele vem de um lar abusivo, né? Se ele presenciou muitas cenas violentas durante a vida dele, pessoas que vivem em determinadas regiões aqui do Rio de Janeiro, que vivem presenciando pessoas mortas, cadáveres, uma pessoa matando a outra, uma pessoa, né, colocando outra pessoa para queimar naqueles micro-ondas, né, que eles chamam de micro-ondas, né, que é aqueles pneus e tal. Quer dizer, a criança que nasce, que cresce vendo esse tipo de ambiente, dentro desse tipo de ambiente, isso se torna banal para elas. Você banaliza a violência. Isso para elas passa a ser o normal, porque elas não convivem com uma família estruturada. Eventualmente é uma mãe que não dá a atenção necessária ao filho, por outro lado ela tem que trabalhar também, ela não dá atenção porque ela precisa trabalhar, porque precisa botar comida em casa. O pai já foi embora há muito tempo, num lar sem pai, sem a supervisão paterna. O pai pontua a lei, a mãe dá o colo, né? Dá o carinho, né? Então, se você não tem ninguém para dizer como é que as coisas funcionam, como é que a regra funciona na sua casa, você vai ser educado pela rua. Vai ser educado pelo ambiente. Se o ambiente é hostil, você vai ser hostil também. É o exemplo que você tem. Então é assim que o sociopata começa a se desenvolver, assim que ele começa a nascer, entendeu? Assim começa a nascer a sociopatia, né? Agora o indivíduo tem que ter uma predisposição genética, tem que ter, porque se ele não tiver, cara, seria um absurdo dizer que todas as pessoas que crescem num ambiente como é dessa forma se tornam sociopatas, se tornam assassinos, se tornam facínoras, delinquentes. Não é verdade. Tem muitas pessoas que passam por situações muito difíceis na vida, família desestruturada, né? Convivem com esse tipo de violência e depois se tornam trabalhadores. E ainda assim conseguem, né? Conseguem dar a volta por cima e mudar a sua realidade de vida, se reinventar, mudar a sua história, entendeu? Então essas pessoas, felizmente, elas não têm a carga genética, porque se tiver um pouquinho diante daquele estímulo ali, ele vai ser seduzido, contínuo, duradouro, ele vai ser seduzido, acaba sendo seduzido, entendeu? Por esse ambiente nefasto em que ele vive. Então ele vai aprendendo como é que as coisas são. Para ele a realidade é essa. Então é nesse caminho que eu vou seguir, né? Canto da Sereia é muito sedutor, né? Para algumas pessoas, né? Então é isso, essa é a diferença. Questão de esquizofrenia e psicose. Um cidadão esquizofrênico, ele necessariamente ele se torna psicótico? Olha, para explicar também assim o que é a esquizofrenia, como que funciona. A psicose é a perda da noção da realidade, né? A psicose é a perda do contato com a realidade do meio, né? Então o indivíduo que tem psicose, o psicótico, que é diferente do psicopata, são definições diferentes. O psicótico é um indivíduo que delira, em que o cérebro dele cria histórias, né? Cria eventos em que normalmente ele está no centro desse evento ali, ou são delírios de perseguição, ou são delírios de superioridade, enfim, são situações ali que não existem de fato, né? Como se tivesse um complô contra ele, como se tivesse uma organização ali tentando prejudicá-lo de alguma forma, ou uma pessoa especificamente tentando prejudicá-lo de alguma forma. Normalmente ele ouve vozes, ou vê coisas diferentes. É muito comum que o indivíduo ouça a voz e as vozes não falam coisas amigáveis para esses indivíduos. Tipo, vai lá, faz isso, mata aquela pessoa. Você não tá vendo que ele tá rindo de você, você não tá percebendo que eles estão caçoando de você. Olha como é que você tá sendo debochado, olha como é que você tá sendo o centro das atenções negativamente. Olha isso, você não vai fazer nada, você vai ficar aí parado. São sempre vozes que são ameaçadoras, são negativas, colocam conteúdo negativo na cabeça dele.
em geral, eu não conheço nenhum quadro de esquizofrenia em que as vozes ficam elogiando o paciente. Olha como você está bonito hoje, né? Seus bíceps estão muito desenvolvidos e tal, você está ótimo, você está maravilhoso hoje, você vai ganhar o campeonato hoje. Não tem voz assim, não tem esquizofrenia com voz assim, senão todo mundo queria ter, né? Não todo mundo queria ter. Então, essa é a questão da psicose, que é muito associada à esquizofrenia, né? Que é o que a gente chama classicamente de louco. Louco é isso aí, né? O louco clássico, né? O louco no senso comum é o esquizofrênico. É o esquizofrênico, é o cara que ouve vozes, que tá ali sempre, né? Aquele olhar paranoico, né? Aquele olhar perdido, né? Você sente que ele não está no mesmo mundo que você. Ele tá pensando em coisas que não são reais, não tem o toque da realidade, e está vendo ou ouvindo coisas que também estão somente dentro da cabeça dele. Uma característica interessante da alucinação é que ela é indiscernível do estímulo real. Então não adianta você virar para o esquizofrênico e falar assim para ele: olha só, você não está ouvindo nada, isso está dentro da sua mente. Ele vai falar: não, eu estou ouvindo, porque realmente ele está ouvindo. Para ele não, ele está ouvindo, porque o córtex auditivo dele está sendo estimulado. Então, efetivamente, do ponto de vista neurológico, ele está ouvindo, mas não tem o objeto. Tem a pessoa. É a sensação, a definição da alucinação é a sensação sem o objeto. Quando você ouve, você tem o objeto, você tem o estímulo sonoro, então você está ouvindo. O esquizofrênico, ele tem a mesma sensação que você. Só não tem objeto. Só não tem ninguém falando. De fato, não tem ninguém falando. Então você compreende que aquilo é uma alucinação, mas você não consegue fazer ele compreender que é, porque ele realmente está ouvindo. Como se ele ouvisse um próprio pensamento, digamos assim. Por aí. O pensamento dele falando. Por aí, mas não é o pensamento dele. Você consegue discernir quando você pensa alguma coisa, quando você tem uma ideia: não, eu vou fazer determinada coisa hoje, vou fazer algo diferente hoje, vou comprar alguma coisa para minha esposa. Você consegue discernir isso. E o esquizofrênico também consegue discernir quando é o pensamento dele, quando é uma vontade dele, quando é alguém que supostamente na mente dele estaria, né, soprando alguma coisa para que ele faça, né? Você vai lá, né, pega aquela pessoa ali, faz isso, faz aquilo, não sei o quê. Aquela pessoa ali não gosta de você, ela tá armando contra você, ela tá querendo o teu mal, você não tá percebendo, não tá vendo isso, você é trouxa, você é o único que não tá percebendo. Então, são sempre alucinações auditivas assim, né? Quase sempre alucinações auditivas assim. Não são nem neutras nem positivas, né? São negativas. Bem né? negativas. Elas ficam muito suscetíveis a cometer algum tipo de crime. Eu acho que elas não podem nem ser julgadas por isso, porque realmente é um distúrbio. Em geral são inimputáveis. Em geral eles são inimputáveis. Por outro lado, enquanto os psicóticos são inimputáveis, esquizofrênicos que têm psicose, né? Uma associação entre uma coisa e outra é altíssima, e são inimputáveis porque eles não conseguem discernir entre o certo e o errado. Para eles aquilo ali tá certo, porque tem alguém mandando ele fazer aquilo ali dentro da cabeça deles, né? Então é uma insanidade, são insanos, né? É uma insanidade que não é nem temporária, é uma insanidade permanente. Então esses caras, uma vez que eles cometam uma delinquência, eles não vão para a prisão, eles vão para o manicômio judiciário, vão para o hospício, vão para o hospital psiquiátrico, vão ser internados. Né? Eles não vão cumprir pena na cadeia. Não dá pra lidar com ele. Não tem como. Eles têm essa noção de que eles realmente cometeram um crime, ou eles acham que eles continuam acreditando que na cabeça deles eles se defenderam de alguém que estava tentando... Olha, se ele não estiver tratado, provavelmente ele não vai ter essa noção. Se ele não tiver, é muito difícil responder a tua pergunta, porque existem casos e casos, pacientes e pacientes. Mas de uma forma geral, eu diria, né, uma resposta generalista, eu te diria que é muito difícil que ele tenha esse discernimento se ele não está tratado, se ele está descompensado, entendeu? Ele vai continuar achando que ele está fazendo o certo sob o comando das vozes que estão falando na cabeça dele, né? Ou sobre a decisão dos delírios que passam pela cabeça dele, os pensamentos intrusivos, né, e obsessivos que passam na cabeça dele de tentar causar algum mal ou fazer alguma coisa contra esse complô
complô que está se armando contra ele, que não existe nada disso, né? Só existe na cabeça dele. Já, por outro lado, os psicopatas, eles são plenamente imputáveis. Eles sabem a diferença entre o certo e o errado. Eles, quando fazem alguma coisa errada, eles escondem. Eu falei aqui, fazem cientes de que está errado. E só fazem no momento certo. Não vão fazer quando tem um monte de gente vendo. Oportunistas. São extremamente oportunistas, né? E principalmente quando eles começam a perceber, quando eles começam a notar o que a sociedade espera que seja o comportamento deles, como a sociedade espera que eles se comportem. Aí que eles ficam mais perigosos ainda, né? Aí que eles dissimulam mais, são mais manipuladores, conseguem jogar uma cortina de fumaça muito grande ali para você não perceber, não notar que ele está por trás daquilo ali tudo, entendeu?